Paz, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, espero que os irmãos estejam bem. Irmãos, dando sequência às aulas que nós começamos a fazer há algum tempo, estava orando a Deus e decidi, juntamente em oração, estar estudando o livro de Gênesis. A gente estudou, fizemos alguns vídeos com algumas aulas falando sobre transformação da alma, sobre tipos de oração. Eu queria compartilhar com os irmãos nesses dias algumas aulas, um estudo sobre o livro de Gênesis, amém? Qual o propósito disso? Edificação, né? Para que nós sejamos edificados, para que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como diz a Bíblia. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, porque rejeita o conhecimento. Então, nesses dias, irmão, nós precisamos sempre, na verdade, estar estudando, estar meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base para tudo. A palavra de Deus é nosso alimento, é que nos sustenta, que nos mantém de pé. Então, eu gostaria de estar orando agora neste momento para que o Espírito Santo nos guie nesse tempo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar conhecendo o Senhor por meio da sua palavra, através da meditação, através do estudo da sua palavra, sendo guiado pelo teu Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que neste momento o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito do Eterno que habita em nós, que habita em nosso espírito, que Ele possa nos guiar nesses momentos de estudo, nas meditações da sua palavra. Oh Deus, que o nosso prazer esteja na sua palavra e que nela nós possamos meditar de dia e de noite. Em nome de Jesus nós pedimos que o seu Espírito Santo nos capacite, nos conduza e nos guie a toda a verdade da palavra. Que nós possamos, meu Pai, nos tornar maduros na fé. Em nome de Jesus. Tudo isso para a sua glória, para a glória do teu nome. É que nós te pedimos, que nós oramos em nome de Jesus. E também pedimos, meu Pai, que o Senhor coloque os seus anjos neste momento ao redor desse momento de estudo, das pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo, que elas possam, meu Pai, receber a sua palavra no seu coração e guardar a sua palavra no seu coração, como diz a sua palavra: achando as suas palavras eu as comi. As suas palavras eram para mim como mel. Que as suas palavras possam estar guardadas no nosso coração. Escreve, Espírito Santo, nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, quero ser sucinto nessa primeira aula sobre o estudo do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis já começa assim, né? Verso 1, no princípio, não é verdade? E nesses dias nós vamos estar estudando Gênesis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Então, como que a gente estuda o Pentateuco? Tem algumas maneiras de estudar os livros, de estudar a palavra de Deus. Então, você tem o enfoque histórico, que é uma forma de estudar. Você tem o enfoque profético, que é outra forma de estudar. E você tem o enfoque alegórico, que é outra forma de se estudar o Pentateuco. Nós vamos começar por Gênesis, mas nós vamos até Deuteronômio, com a graça de Deus, se assim Deus permitir. Amém? Então, falando desses 3 enfoques de estudo, o enfoque histórico, profético e o enfoque alegórico, o que é alegoria, irmãos? O que é uma alegoria? Estamos alegorizando quando propomos significados secundários e ocultos atrás do sentido óbvio e primário do evento histórico. Uma alegoria, ela pode ser um tipo, uma alegoria ela pode ser um símbolo, e uma alegoria ela pode ser uma analogia. Amém? O que é um tipo? Segundo a Bíblia, o nosso estudo, um tipo é uma prefiguração vista no Velho Testamento das realidades do Novo Testamento. Ele sempre aponta para o futuro. E por isso é uma forma especial de profecia. Um tipo, irmãos, pode ser pessoas, pode ser eventos ou ações,
pode ser instituições, pode ser ofícios, pode ser objetos. Bem? E o que é um símbolo? Um símbolo é algo que, por analogia ou convenção, assume o significado de outra coisa. Podemos ter ou não, pode ter ou não relação com o objeto representado. Um símbolo ele pode ser objetos reais, o símbolo pode ser visões, o símbolo ele pode ser transações, um símbolo pode ser nomes, pode ser números, pode ser cores. Amém? E o que é uma analogia, irmãos? Uma analogia é uma comparação, onde se procura encontrar uma relação de identidade e semelhança. Exemplos, lá em Romanos 7, do 1 ao 6, você vai ter um exemplo disso, que nós estamos falando sobre analogia. Uma analogia pode ser pode-se fazer uma analogia a partir de um ponto de semelhança entre coisas diferentes. Né? Um tipo é uma analogia, mas nem toda analogia é um tipo. Espero que os irmãos estejam entendendo até aqui, amém? Gênesis, o nome Gênesis, na Bíblia em hebraico, o nome do livro é Bereshit, que significa no princípio. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, chamaram o livro de Gênesis, que significa, chamaram o livro de Gênesis, né? O que significa princípio. Quem que é o autor do livro de Gênesis? O autor do livro de Gênesis é Moisés. A data deste livro é aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Amém? Qual que é o tema? O tema do livro de Gênesis. O tema seria mais ou menos assim: Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e o Senhor, nosso Deus, prometeu salvar. Então, olha lá, o tema seria isso: Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e nosso Deus prometeu salvar. Então, se eu fosse um esboço do livro de Gênesis para nós entender, seria assim, ó: primeiro a criação, né, de todas as coisas, a queda e a promessa de redenção, as gerações de Caim e Sete até o dilúvio, do dilúvio até Babel, não é? É o capítulo 11. E os patriarcas, que vai do capítulo 11 até o final do livro de Gênesis. Esse seria um esboço do livro de Gênesis, né? Então a primeira parte do esboço é a criação. A criação de Deus revela o seu desejo no universo de manifestar o seu propósito na eternidade. Ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, com autoridade sobre toda a criação, Deus tinha um propósito, não é verdade? E qual que era o propósito? Qual que era o motivo? Deus criou todas as coisas para o seu prazer, de acordo com Efésios 1, do 5 ao 9. Então Deus cria tudo para o seu prazer. Esse foi o propósito, esse foi o motivo de Deus criar todas as coisas, para o seu prazer. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Lá em Efésios 1, 5 e 9, você encontra isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos. E o propósito de Deus na criação, Deus criou todas as coisas para glorificar a Cristo. Está em Colossenses 1,15. Então todas as coisas que Deus criou foi para glorificar Cristo, foi para glorificar Jesus, né? Zacarias 12:1 diz que Deus estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Os céus são para a terra é para o homem e o homem é para Deus. Aleluia. Vou repetir. Zacarias 12:1 diz que Deus estendeu os céus, Deus fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Os céus é para a terra é para o homem e o homem é para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, né, meus irmãos? Coisa linda. O homem, a Bíblia diz que
lá em Colossenses 1, do 15 a 19, vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque prove a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude. Aleluia! Então está em Colossenses 1, do 15 ao 19, irmãos. Amém? Essa palavra é poderosa. Qual que é a base, né? Apocalipse 4:11 vai dizer que todas as coisas foram criadas de acordo com a vontade de Deus. A base de toda a criação é a vontade do Eterno. A base de tudo que foi criado, visível e invisível, é a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Aleluia. Os meios, quais foram os meios? Tudo que Deus faz tudo que Deus fez e ainda fará é pela palavra e pelo Espírito. É pela união da palavra com o Espírito que a vida é gerada. Amém, irmãos? Aleluia. Então, quando Deus disse: haja luz, houve luz. É a palavra, pela palavra, o professar da palavra com o Espírito é que todas as coisas são criadas. Esse é o meio. Tá? A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. João 1, do 1 ao 3: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo, e sem ele, Cristo, nada do que foi feito se fez. Aleluia. João capítulo 1, do verso 1 ao 3, vai nos dizer isso. E qual foi o processo? João 38, 4 e 7 diz que quando Deus criou a terra, as estrelas e os anjos, diz que quando Deus criou a terra, as estrelas e os anjos já estavam lá, Isso prova que os céus, com todo o exército dos anjos, foram criados primeiro, e que a terra foi criada em segundo lugar. Então primeiro Deus criou os céus, e depois Deus criou a terra. Amém? No primeiro versículo podemos ver algo do processo. Diz assim em Gênesis: no princípio, a Bíblia começa Gênesis 1:1, no princípio. A Bíblia há dois princípios: o de Gênesis 1:1 e o de João 1:1. O de João é mais antigo, precede, é antes de Gênesis 1:1, né? O de João é mais antigo que o de Gênesis. O princípio de João é o princípio da eternidade, e o princípio de Gênesis é o princípio do tempo. Aleluia, glória a Deus, amém? Deus, no original, a palavra usada para o termo Deus é Elohim, que literalmente poderia ser traduzida por deuses. Na verdade, a palavra de Deus está no plural, né? A palavra Deus está no plural, mas o verbo está no singular. No verso 26, ele chama a si mesmo de nós. Não é verdade? Quando ele vai fazer o homem, né? Façamos o homem, né? Ele chama a si mesmo de nós. Então, com certeza se referindo que é a trindade na criação. Deus é um, mas é trino. Aleluia, aleluia, isso é muito forte, glória a Deus. Então, criou, né? Gênesis 1, do 1 ao 2. No princípio Deus criou. No capítulo 1 e 2, 3 verbos são usados com respeito à criação de Deus: criar, fazer e formar. Então,
Presta atenção, são 3 verbos são usados com respeito à criação de Deus. Ele cria, ele faz e ele forma. Ele criar, fazer e formar. 3 verbos. Criar, irmão, significa fazer algo, algo. Na verdade, criar significa trazer algo à existência a partir do nada. Não existe e passa a existir. Isso é criar, né? Então assim, irmãos, a gente pode ouvir muitas coisas aí fora, mas só Deus cria, só Deus pode criar. Nós não podemos criar, o homem não pode criar, só Ele é criador, só Ele pode criar, aleluia, a partir do nada. Fazer, então o primeiro é criar, o segundo é fazer. Fazer é tomar algo existente e então usá-lo para produzir outra coisa. Quando Deus criou, fez o homem, façamos, façamos, ele pega o pó. Então, fazer é tomar algo existente que já tem e usá-lo para produzir outra coisa. No caso, quando fez o homem, fez do pó da terra. E o terceiro verbo é formar. Formar é usado em relação ao homem. Então, Deus, ele formou o homem, ele criou, porque o homem não existia nenhum homem. Ele formou porque ele usou a terra, e ele fez porque ele fez a partir do pó da terra, ele formou o homem. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, esse foi o nosso a primeira aula de Gênesis. Uma aula bem sucinta e bem básica, que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos continuar fazendo essas, eu creio que em torno de 20, 25, 26, 27 aulas no máximo, aí nós vamos terminar esse estudo breve sobre o livro de Gênesis. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e que o Senhor nos dê força para que nós possamos concluir essa empreitada de estudar o Pentateuco, começando por Gênesis. Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Amém.